que é o Arthur Cabral, e o Montoro. Vene também ganhou o presente, que é o Jorginho, hein, ô Vene Casagrande? Né? Na entrevista ele apareceu com um uniforme diferente, vamos ver. A chegada de Jorginho movimentou os bastidores do Flamengo no fim de semana. O meia conheceu as instalações do Ninho do Urubu e já teve coletiva de apresentação. Um clube como esse te dá só mais motivo de vontade de querer viver isso pelo elenco que tem, pelo treinador que tem e, obviamente, pelo apoio dessa nação maravilhosa que eu sempre acompanhei de longe. Jorginho falou também sobre o primeiro desafio no Brasil, vestindo a camisa rubro-negra. Que tenha chegado o momento de poder voltar e poder criar minha história no país onde eu nasci e cresci. Eu nunca tinha jogado aqui e depois de ter passado por 2 países importantes e ter deixado meu legado lá. A principal contratação para a Copa do Mundo de Clubes comemorou o acerto e mostrou que já está se sentindo em casa no Rio de Janeiro. E acredito que seja um clube e o elenco, as características dos jogadores, do treinador, acredito que se encaixam muito bem para as minhas características de jogo. Então, acredito que tenha sido a melhor opção. Ô, Vene, o homem é diferente até falando. Cadê o sorriso de Vene Casagrande? Ganhou esse presentão, o Jorginho. Já ele vai dar opinião sobre esse jogador. A gente vai mostrar também já imagens do treino do Jorginho com o Flamengo. Mas antes disso, Vene Casagrande, essa história de que o Gerson pode estar de saída do Flamengo, que história é essa, Vene? Não é história, Fernandinho. E assim, a gente precisa contextualizar toda essa situação. Eu vou pedir até um pouquinho mais de tempo para falar. Vamos lá. Em abril, depois do pai, empresário dele, ficar reclamando do salário defasado do jogador, o Flamengo fez um esforço absurdo para renovar o contrato dele. Em abril, estamos em junho, ou seja... Foi aquele episódio do podcast. Perfeito, falamos exatamente. Aqui. Aí o Flamengo, mesmo tendo o Gerson com um contrato longo até 2027, o Flamengo sentou, resolveu a situação e renovou o contrato. Na renovação de contrato, um dos pedidos da parte do Gerson foi reduzir a multa rescisória, que na ocasião era de 200 milhões de euros. E aí ficou acordado que a nova multa rescisória seria de 25 milhões de euros. Nossa, que queda drástica. Mas o Flamengo estabeleceu essa multa por entender o seguinte: se alguém pagar 25 milhões de euros à vista no Gerson, um jogador de 28 anos, será um baita negócio. Estamos falando de 160 milhões de reais. Beleza, o contrato foi renovado, ok. E aí, na semana passada, voltou o assunto do Zenit novamente. O Zenit se reuniu com o pai empresário dele, o seu Marcão, e também os representantes que estão envolvidos na negociação. Nessa reunião, o Zenit virou e falou assim: a gente quer o Gerson de qualquer jeito. E aí ofereceram uma proposta salarial para o Gerson, que assim, é absurda a proposta salarial e um longo tempo de contrato, de 5 anos. A proposta salarial, só para o povo entender em casa, seria 6 milhões de euros por ano, livre de imposto. Dá 3 vezes mais do que o Gerson está ganhando atualmente no Flamengo, pós-renovação de contrato. E aí o Zenit... 36 milhões de reais por ano. É um valor assim... São 2 milhões e pouco por mês. Exatamente. Sei lá, tô chutando. Vamos lá, eu sou ruim de matemática. Ainda tem, assim, bonificações por número de jogos, você dá uma assistência, você dá um gol, que a gente sabe que os russos pagam mesmo, pagam muito bem. Claro, para você atrair um jogador que está sendo destaque no futebol brasileiro, atualmente titular na seleção brasileira, está muito próximo de disputar a Copa do Mundo, é muita grana que você precisa oferecer para mexer com a cabeça desse atleta. E mexeu com a cabeça do atleta, porque entre Zenit e representantes do atleta está tudo certo. Base salarial, tempo de contrato. O que falta agora para o Zenit contratar o Gerson? Pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros. Só que essa multa rescisória tem que ser paga à vista. E aí vai ser 160 milhões de reais na conta do Flamengo. E não tem negociação. Não precisa sentar com o Flamengo e negociar. É tal como o Flamengo fez com o De La Cruz na ocasião com o River Plate. Chegou, pagou a multa rescisória, levou o jogador, não teve negociação com o River Plate. Então a situação hoje está muito assim. É o Zenit depositar o dinheiro na conta do Flamengo e levar o jogador. Só que os representantes do atleta fizeram, entre aspas, um pedido ao Zenit para que a multa rescisória seja paga pós-Copa do Mundo de Clubes, para o Gerson jogar a Copa do Mundo de Clubes com o Flamengo e depois se despedir. O meu ponto é o seguinte: já que vai embora, que pague logo então a multa e vá embora. Porque... O que você acha, Vene? Fernandinha, não sei. eu quero dar minha opinião sobre esse assunto. Vai, eu quero dar fala. minha opinião sobre esse assunto. Olha só,
Eu gosto muito do Gerson. Eu acho que se o Flamengo perder o Gerson, de fato, será uma perda muito grande. Difícil você fazer uma reposição à altura. Sim. Só que estamos falando de um jogador hoje de 28 anos. Se o Flamengo, entre aspas, vende o jogador de 28 anos por 160 milhões de reais à vista, financeiramente falando, é um baita negócio. Além disso, tem o desgaste de a todo momento, toda a janela de transferência, você tem que lidar com uma situação como essa, que é o pai empresário dele a todo momento reclamando, fazendo disse-me-disse, buscando proposta. E na boa, a gente tem que parar de normalizar, porque é o pai dele. Não, isso tudo acontece porque o Gerson permite. O Gerson é um cara de 28 anos, ele não é mais uma criança. Se o pai dele se reúne com o Zenit e busca proposta, é porque o Gerson permite. E não é a primeira e nem será a última vez que isso vai acontecer. Isso acontece desde os tempos de Fluminense, quando ele fechou um acordo para ir para o Barcelona e acabou não indo na ocasião, porque o pai dele não quis ir. Eu quero que alguém me lembre quantas vezes o Gerson cumpriu um contrato com algum clube, porque toda vez é isso. Então, tem o pacote Gerson, e a diretoria do Flamengo está de saco cheio desse pacote Gerson, porque não dá mais. O Flamengo acabou de fazer um esforço financeiro absurdo para renovar o contrato dele. E aí, novamente, vê esse tipo de situação, e isso acontece porque o Gerson permite, porque o Gerson está pensando em sair. Isso acontece porque o Gerson dá o ok para o pai dele e para os empresários dele. Porque ele, como atleta, ele poderia chegar e virar para o pai dele, por exemplo, se é minha mãe, que é a minha representante, eu ia falar, dona Carmen, sossega, eu acabei de renovar o contrato com o Flamengo e eu quero ficar no Flamengo. Eu tenho contrato com o Flamengo até 2030, estou muito feliz aqui. Mas se o pai dele está fechando um acordo, já fechou o acordo com o Zenit, é porque ele permitiu. Agora, ele também pode virar e falar assim, pai, eu estou desistindo de toda essa história, eu quero ficar no Flamengo. Ele pode fazer isso, porque ele ainda não assinou com o Zenit. Sim. Mas, respondendo a sua pergunta, para o Gerson sair agora, é só o Zenit pagar. Só, entre aspas, o Zenit pagar 25 milhões de euros, 160 milhões de reais à vista na conta do Flamengo. Tem que ver a hora, porque tem hora que você passa um Pix muito mais que R$1.000 e não Bloqueia, vai. né? Quantos são? 20 quanto? 25 milhões de euros. E, obviamente, eu errei na conta. Falei 2 milhões e pouco, se você fizer essa conta aí de 6 milhões de euros por ano, são 3 milhões de reais por mês livre de imposto para esse jogador. Esse detalhe precisa ser ponto. dito, porque aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, tem os impostos. Sim. E lá seria livre de imposto. Exatamente. Então, assim, vamos olhar todos os cenários. O Vene trouxe todas as informações técnicas dessa negociação, falou o lado do Gerson, falou o lado do Flamengo, deu a opinião dele também em relação a toda essa situação. E falou, você disse que se tiver que saia logo. Mas você acha mais pela garantia do dinheiro ou porque por conta dessa confusão toda? O que você acha? Eu acho que, assim, é o pacote. É o pacote, porque no lado financeiro, até hoje, nenhum jogador, nenhum clube do futebol brasileiro vendeu um jogador de 28 anos por 160 milhões de reais à vista. E isso precisa ser dito. 160 milhões de reais recebendo em 4, 5 anos é totalmente diferente de 160 milhões de reais à vista. É muita grana. Eu quero que o Gerson fique? Quero. Mas eu também não quero esse disse-me-disse toda a janela de transferência, porque isso é um porra, é um saco. Lucas Pedrosa, e você? Porque assim, essa questão do Mundial, se tiver garantido, olha, o Zenit vai comprar, tá tudo certinho, mas ele tinha que ir logo. Eu acho legal, porque assim, pela resposta esportiva que o jogador tem, ele já ganhou tudo, ele foi na última temporada o principal jogador do Flamengo. Eu acho que, como o Igor Jesus, gente, vê o Igor Jesus, o Igor já tá vendido. E ele vai lá desfrutar do Mundial, servir ao Botafogo, porque ele é um cara de muita qualidade. Eu acho que ele poderia, pelo menos, então, jogar o Mundial, se existe essa possibilidade. Você gostou Você acha que vale a pena pro Flamengo, Lucas Pedrosa, essa negociação com esses valores e tudo mais? Repor o Gerson é quase impossível hoje no futebol brasileiro. Verdade. A não ser que o Flamengo realmente vá à Europa e pague até perto do que o Flamengo vai receber pelo Gerson, que é os 25 milhões de euros. Sei lá, um jogador de 20 milhões de euros, eu acho que com 23, 24 anos, que esteja muito bem em algum clube, qualquer clube do Brasil ou qualquer clube da Europa, você tem condições de você conseguir repor com essa grana. O ponto é, o Gerson pro Flamengo, ele é muito mais do que só um bom jogador. Ele é muito mais do que um craque, do que um excelente jogador. O Gerson é o líder, o Gerson é o capitão, o Gerson é a cara do Flamengo. Eu sempre falo isso aqui. Então, eu entendo completamente o Vene, que essa novelinha de toda hora o pai ir buscar a proposta, toda hora ficar... É uma forma de ameaça, de tipo assim,
O jogador pode sair a qualquer momento, hein? O jogador pode sair a qualquer momento. Agora, o pacote Gerson pro Flamengo é sempre mais positivo do que negativo, na minha visão. E aí, olhando para a Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo vai enfrentar o Chelsea. O Flamengo tem uma oportunidade de, quem sabe, enfrentar os maiores times do mundo. Perder o Gerson, para mim, é péssimo. Então, acho que quanto mais forte o Flamengo puder ir para a Copa do Mundo de Clubes, melhor. Sobre 28 anos, 25 milhões de euros pelo jogador. Ótimo valor, o Flamengo se beneficia com isso também. Só que, no final das contas, a gente não está conseguindo observar duas coisas. O lado do atleta, que é o poder de escolha. Ele vai ganhar o triplo num contrato de 5 anos, com 28 anos, é a última grande venda da carreira dele. Ele não vai ter mais nenhuma grande venda e ele vai ganhar em cima dessa venda, ele vai ganhar com o contrato e ele vai garantir o resto da vida dele e da família dele. Até o dia que ele bater as botas, tá tudo certo. Eles vão ter um padrão de vida altíssimo, porque, na minha visão, esse é o último grande contrato da vida do Gerson. Então, assim, eu entendo o torcedor que fica revoltado por toda a novela que aconteceu, eu entendo o torcedor que protesta contra o Gerson e tudo mais, mas assim, no final das contas, só ele sabe onde o calo dele aperta. Só ele sabe o que ele tem que fazer ou tem que deixar de fazer. A única coisa que eu lamento nessa história toda é que ele vai perder a chance, ou melhor, ele pode perder a chance de disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Porque quando ele vai pra lá, ele se esconde. Essa é a verdade. Fernandinha, sobre isso que o Pedrosa acabou de mencionar, primeiro, eu também penso da mesma forma. O Gerson, ele não está traindo o Flamengo se ele deixar o Flamengo agora, muito pelo contrário, é um cara que sempre respeitou e honrou a camisa sempre, 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 inclusive nos bastidores, dentro de campo, ou seja, para mim não é uma traição. Pelo contrário, ele está até cumprindo o contrato, porque ele vai pagar a multa rescisória. Então ele está cumprindo o contrato. E sobre a seleção brasileira, ontem entrei em contato com uma pessoa da seleção brasileira para entender o que acontece quando um jogador deixa o futebol brasileiro, sendo destaque, vai para o futebol russo, como aconteceu com o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique ele deixou de ser convocado. Sim. E essa pessoa me explicou o seguinte, gente, não é porque, Vene, entenda, não é porque ele foi para o futebol russo, só que na Rússia o número de jogos é bem menor. Então, dependendo de quando é a nossa convocação, isso é levado em consideração pela comissão técnica. Com o Luiz Henrique, isso foi levado em consideração na época do Dorival Júnior, porque quando o Dorival teve que convocar, o Luiz Henrique tinha 1/3 a menos dos jogos do que os demais jogadores da posição dele. Então é por isso que em determinado momento o cara deixa de ser convocado. O Nino, por exemplo, zagueiro, foi para a Rússia, inclusive para o Zenit, parou de ser convocado. Isso também é levado em consideração. Agora o Gerson, ele está tendo a sorte de escolher o Zenit no momento que ele está jogando com o Ancelotti, que é o novo treinador da seleção brasileira. Supondo que o Ancelotti se apaixone pelo futebol do Gerson. Que já teve uma conversa sozinho, entendeu? ali com Porque ele está tendo a chance de mostrar o dia a dia dele para o Ancelotti. Então o Ancelotti pode continuar o convocando, mesmo ele estando na Rússia. Difícil, muito difícil, mas pode acontecer isso. E só complementando, o Zenit não joga a Champions League, tá, gente? Por conta da situação da guerra. Então isso piora. Se o Zenit jogasse a Champions League, eu diria que ele continuaria sendo convocado. É por isso que o número de jogos é menor. Se não tivesse acontecendo essa restrição ao futebol russo, a gente já viu no passado, o Hulk era convocado, muitos. O Malcolm era convocado. Época do Shakhtar. Exato, vários outros CSKA, eram convocados. O Gerson vai acontecer a mesma coisa, na minha visão, que aconteceu com o Luiz Mas Henrique. você de casa, você iria ou não iria, com 28 anos, começar a ganhar 3 milhões de reais por mês, sabendo que essa já é a sua idade final para fazer uma grande transferência como o Pedrosa trouxe? Só que tem um detalhe. Ah, mas eu posso não jogar a Copa do Mundo, Fernanda, mas vou ganhar 3 milhões. Você iria ou não? Fala a verdade. Fernandinha, pra mim, tá aqui, ó. Você tá Fala. perguntando para o público que está nos assistindo, tem alguns ali batendo obra, que tá deixando de comer, de almoçar para poder jantar. O Gerson, atualmente, ele já tem Quanto um ele alto ganha? salário. Quanto? Você sabe, não? É alto. É alto 1 ou alto 2? Alto 2. Alto, assim, é Não alto. é tão É diferente. alto. Ele joga no clube dele, que ele é apaixonado. Ele é ídolo desse clube. Tem a chance de disputar a Copa do Mundo. Ó, eu não iria, independentemente de seleção brasileira, tá? Eu não iria. Você não iria? Eu não iria, porque eu sou um cara... Eu, levando em consideração o que ele ganha hoje, eu ia ser muito mais feliz ganhando o que ele ganha hoje a ganhar 3 vezes mais na Rússia. Passar frio. Gente, passar frio. Neve, assim, eu não iria, independentemente da seleção brasileira. Cris? E eu não iria por isso, porque atualmente o cenário dele é maravilhoso. Ele já é um cara milionário. Mora no RJ. Exatamente, ele é ídolo. Eu amo RJ. Ele é ídolo do time dele. Eu não iria. Agora,
Se eu tivesse passando necessidade no Rio de Janeiro e chega uma proposta para ganhar 3 vezes mais e passar frio lá na Rússia, Sim. eu iria na hora. Então vamos nessas condições Entende aí. o que eu tô Você aí falando? de casa ganha 1 milhão. Vamos botar 1,5 milhão? Vamos botar 1,5 Porque milhão? parece que o Gerson tá passando Seria. fome no Rio de Janeiro. Não tá, pô. Tirando da equação a seleção brasileira, eu iria com os olhos fechados. Você iria, Cris? Não. Não iria, o Cris também não iria. Gente, é Rio de Janeiro. Vene, Cris também Rio não de Janeiro, iria, ele é gente. ídolo do Flamengo. Você Na iria ou minha não iria, opinião, gente? na minha opinião. Iria, Alex? Olha, eu não julgo, tá, Alex Fernandinho? não iria. Eu não, e só pra deixar muito claro, eu não julgo. Tal Claro, como eu não claro. julguei Fabrício Bruno na época, Sim. que eu achei, assim, um absurdo ele não ter aceitado a proposta do time inglês, entendeu? Vamos Se, ver não, se eu for, por exemplo, hoje, levando em consideração a seleção, eu ficaria no Flamengo porque eu gostaria de disputar uma Copa do Mundo. Esse seria o principal motivo para eu ficar no Flamengo, sem dúvida alguma. Agora, quando a gente tá falando desses caras, gente, o Gerson, ele não sustenta só ele, tá? Ele deve sustentar 15 pessoas, 20 pessoas. E é o dobro. É o dobro. Ser livre de imposto, A provavelmente carreira é o do dobro. atleta, a carreira Não, do é o triplo que ele vai ganhar lá. Isso é Ah, é o informação. triplo? É o triplo. É o que eu tô triplo, falando. não. Ele A 3 vezes mais. a carreira do atleta, do Gerson, ela vai durar, no máximo, estourando mais 10 anos. Só que ele precisa, quando ele parar com 40, ter dinheiro suficiente por mais 30, 40, pra continuar sustentando a família dele. Então, assim, não tem como a gente não tentar se colocar no lugar dele. Claro, claro. Não, Essa e que é a assim, verdade. Não, eu estamos todos aqui. não julgo, hein? Eu não julgo. Ó, o menino falou, eu até por 5 mil ia por mês. Mas esse vamos cara ver os deve ganhar 100. Viado. Eu tô aqui, Vamos proporcionalmente ver. Não, falando. e assim, a gente tá só... Que a gente adora fazer essas fofocas aqui. A gente tá só vendo quem iria e quem não iria. Exato. Tá todo mundo de ok aqui que se o rapaz quiser ir, é uma escolha dele, olhando o lado dele. Isso é normal. A gente tem que parar de achar que o futebol é um hobby para todo mundo. Para esses isso. caras aqui, é a vida É a vida. deles e da família Não só deles. deles, isso e da aí. família. Esse que é o Vamos mais ver aqui importante. imagens. Tem já o treino do Jorginho. Ele já treinou, o Vene Casagrande? Ele treinou no dia Fala que ele, desse jogador ele aí, deu vai, entrevista Veneno, seu coletiva, presente. inclusive uma baita entrevista coletiva do Jorginho. Fala bem, né? Fala bem, chegou bem humorado, descontraído, coração aberto, mostrou ali na frente das câmeras que ele tem noção da grandeza que é vestir a camisa do Flamengo, que é um grande projeto para a carreira dele. Mostrou também que ele veio na hora certa, no momento certo, porque ele foi questionado sobre isso, por que não voltou, por que não veio antes para o futebol brasileiro. Inclusive, foi sincero quando ele foi questionado sobre posicionamento. O que, para mim, campo e bola, foi a melhor resposta dele. Porque muita gente imaginava que ele fosse sair pela tangente. Ele falou, não, a minha preferência, a minha posição preferida, a minha função é de camisa 5, que atualmente é do Pulgar. Mas eu posso fazer também de segundo volante. Então, teoricamente, ele quer brigar por uma vaga no time com o Pulgar. Mas aí ele precisa conversar também com o Felipe Luiz para entender como o Felipe Luiz vai encaixar esse jogador. Eu não tiro o Pulgar do time. Acho que o ideal para mim seria Pulgar e Jorginho jogando juntos, pensando aqui numa dupla de volantes titular, já futuramente, né? Já projetando o segundo semestre. Mas eu gostei da resposta dele porque ele foi sincero. Ó, eu tô chegando para brigar por uma vaga com a camisa 5 aqui. E ele também explicou o porquê do número 21. Eu fiquei curioso. Primeiro que era um dos números que estavam disponíveis. Ele não ia tirar a camisa de ninguém. Segundo, que é o DDD do Rio de Janeiro, mandou Ai, bem. que legal, é verdade. E é a data de nascimento de um dos filhos, então ele juntou o útil ao agradável. Então, gostei da chegada do Jorginho, tem tudo para dar certo dentro de campo, um cara que vai ter estrutura em dia, salário em dia, um clube que dá visibilidade para ele, que vai dar a possibilidade de brigar por grandes títulos. Agora, se vai dar certo dentro de campo ou não, só o tempo dirá. Muito bem, e o Vasco anunciou oficialmente a saída amigável de Dmitry